Vamos lá, boa noite, parabéns pela vitória. Estava comentando na nossa jornada que eu pude resumir essa vitória como superação. É verdade, o Sport com vários atletas que não puderam jogar, e o Sport superou, inclusive o gramado, eu acredito, deve ter estado ali no seu pensamento com os atletas. Pedro Lima, encontrei ele agora no elevador, falou que está quase fechado com o Chelsea. A saída dele entra alguma verba interessante para o clube. E a gente está agora com esse meio de ano, né, com abertura de mercado. Mesmo na vitória, na superação, o que é que pode dizer para esse torcedor rubro-negro em termos de reforço? Porque superação é uma palavra boa, mas de repente, em alguns aspectos, a gente pode destrinchar que não foram tão bons. Né? Algumas posições, algumas né? Fazer uma relativação aqui. O que é que o senhor disse em termos de contratação, de reforços, que a gente pode contar aqui para o torcedor rubro-negro nesse meio de ano? Obrigado. Bem, muito boa noite. Eu tenho que lembrar muito quando você fez uma elaboração de uma pergunta muito longa. Principalmente o jogo de hoje, eu divido com você o término de superação. Agora, eu acredito que reforça que a tarefa é coletiva e que principalmente, independentemente de jogadores que eu coloque na escalação inicial, a equipe coloca respostas efetivas ao jogo. Bem, eu acho que novamente a expressão coletiva, se você contextualiza adversário, jogadores em campo de jogo, e gramado, como você falou, é um gramado que atenta contra equipes que intentam, têm a intenção de um jogo mais combinativo. Agora, você tem que ter qualidade de adaptação àquilo que acontece. Adversário, jogadores que eu fico como titulares, mas que ficaram indisponíveis para hoje. Então, isso eu acho que hoje esse é um vestuário que novamente encontra um abraço que sintetiza o esforço coletivo. Isso eu acho que é muito importante, é significativo. Você mas troca de jogador, muda de jogador. Eu acho emocionado, independentemente da situação de Pedro Lima, mas hoje jogou Rosales, um jogador que para nós é um jogador exemplar em sua tarefa, na persistência, entendeu? É complexo sustentar um jogador que tem um pouco de minutagem e que tem o desejo de jogar e de superar. Então, você fala de incorporação, de reforço, eu acredito e falei, dividi com você, que hoje eu estou na frente de uma instituição que tem muito critério para desenvolver, em função de desenvolver ou fazer contratação em função de necessidades que temos. E esse processo está acontecendo hoje. Não sei se é uma resposta. Eu acho que sim. Tá bom, obrigado. Boa noite, Mariano. Independente das ausências que você, infelizmente, hoje teve que ter na equipe, né, por diversos aspectos, motivos, você, desde o início da temporada, já vem definindo um modelo de jogo do Sport que está sendo bastante conhecido pelos adversários. E nas últimas partidas, assim como hoje, esses adversários já conhecem um pouco de como o Sport joga e anula algumas peças importantes que o time tem, mesmo com as ausências de hoje. Queria saber se você pensa num futuro mais próximo, até porque a competição é longa, você vai ainda enfrentar outros adversários que vão estudar o seu time, sua maneira de jogo. Se você pensa em fazer alternâncias de sistema de jogo, pensando exatamente em evitar marcações um pouco mais precisas, como foram feitas em algumas partidas, assim como hoje também, né? O Mirassol
fez uma marcação específica na maneira do esporte jogar e dificultou um pouco até, principalmente no primeiro tempo, né? O esporte criar as oportunidades que sempre cria. Eu convido a você que desenvolva o jogo sempre em contexto de confronto que tivemos e adversário. Hoje o esporte teve um confronto com uma equipe que estava dentro de G4. Bem, agora, independentemente da produção de resultado de Mirassol, é um time que eu acho que tem padrões de jogo sustentado em um treinador que já está 1 ano e meio, você pode corrigir, mas em uma equipe que tem comportamentos sustentados em jogo. Então, se você contextualiza, não, claro, é um jogo de oposição o que você fala. Nós tentamos, o adversário tenta, entendeu? Mas é uma equipe que tem uma matriz similar ao esporte. Então, isso é uma disputa. É uma disputa. Eu acho muito importante hoje, principalmente, que a torcida reconhece um time ofensivo, um time protagônico, um time que vai dar luta até o final a conseguir Série A. Isso é muito significativo. Nós, na frente, coletivamente, independentemente de quem jogue, e independentemente de adversário, tentamos fazer um jogo que eu acho que você pode olhar. Agora, temos sempre um sentido de autocrítica. Eu acho que hoje pode ser melhor treinador em las intervenções, sempre pode ser melhor, sempre. E esse é um motor para continuar essa história, escrevendo a história. Sosso, boa noite. Duas questões em uma só. A primeira a respeito do segundo tempo. Na minha visão, o esporte no segundo tempo ele teve mais protagonismo do que no primeiro. Você acredita que foi mais em função comportamental dos jogadores em campo do que você conversou com eles no intervalo ou da mudança tática com a entrada do Gustavo Coutinho para atuar ali ao lado do Zé Roberto, mudando um pouco a configuração tática e confundindo um pouco o Mirassol? E a outra pergunta é sobre essa lista extensa de desfalques. Você perde hoje o Dalbert, você perde o Zé Roberto com o terceiro amarelo, o Fabrício, o terceiro amarelo. É o momento mais difícil e desafiador para você como comandante tomar as decisões corretas sobre quem vai entrar e fazer as conexões de equipe dentro de campo? É um momento desafiante para o treinador em quanto à toma de decisão. Hoje foi uma prova disso. As ausências de Barleta, Romarinho, Felipinho, Felipe, Pedro Lima, Thierry, muitos jogadores que não tiveram disponível. Então, eu acho que hoje a equipe deu uma mostra novamente de que as respostas são coletivas. E em função do desenvolvimento de equipe, eu sou responsável do plano de jogo, que na primeira metade acho que a equipe não alcançou a ser mais profundo, principalmente pela beirada ou pelos corredores. Então, tentei fazer uma troca, ou resolvi uma troca, colocando um doble 9 com caída, com descensos, com caída. Doble 9 com flutuação das costas de contenção do adversário. Então, colocamos a Titi a perfil natural, Luca Lima a perfil natural, com intento de fechar, mas profundizar ataque de Rosales, profundizar ataque de Riquelme. Eu acho que a equipe sustentou intensidade. Então, não está um jogo combinativo, é um jogo mais direito, mas principalmente Coutinho e Cé, mais Luca, mais Titi, detectam, identificam espaço e cai, identifica espaço e cai. Eu acho que deu certo isso. Eu sou um treinador que vou errar e vou
a acertar. Mas é uma tarefa, divido com você, muito atrativa. Muito atrativa. E que eu tenho que ser melhor, sempre. Mariano, boa noite. Parabéns pela vitória. Duas perguntas. Primeiro, o Sport com inúmeros desfalques vence um adversário que é forte, também veio desfalcado, mas é forte. A importância do grupo para essa vitória, já que o Sport perdeu tantos atletas e manteve seu padrão de jogo e fez um grande segundo tempo, como o Igor disse. E a segunda, só para entender mesmo, a opção do Zé Roberto ao invés do Coutinho, foi uma questão clínica, técnica ou pela característica do adversário? Obrigado. E o ingresso de Zé tive relação com perfil do jogador, que eu falei com você que contrasta com Gustavo. Então hoje interpretei que Zé tinha qualidade para ingressar ao circuito de jogo ante um adversário que tem muitas persecuções. Fez marcação individual, então intentamos com ele certas rutas de ataques que passagens de jogo tive mais nítido, mas em outras passagens não foi tão bom. Mas principalmente tenho que ver com características de jogador. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Sabemos que Rosales não era titular. Pedro, nessa negociação, tem qualidade atacando. Mas te agradou o jogo do Rosales hoje? Qual a importância do Rosales nesse momento na saída do Pedro, em vista que o gol foi realizado por ele hoje? Obrigado. Bom, eu acho que me fico em um lugar repetitivo, mas é o que sinto. Tanto Rosales, Riquelme, Chico, Cassiano. Hoje jogou o Cassiano. Quanto tempo leva sem jogar a titular, Cassiano? Muito tempo. O jogador sustenta a sua atenção, o jogador entrena, é um atleta que entrega muito e prepara para uma situação onde o treinador convoca ele. Bem, hoje Rosales jogou interpretando os tempos de ataque, ações de desdoble mais por fora, por dentro. Eu acho que tive sua recompensa. Rosales teve bons duelos individuais defensivamente e Rosales também sustentou momentos de certa pressão, mas é um jogador, como todos os jogadores que compõem esse plantel, com um nível de convicção e de determinação que eu acho importante em função de objetivos que tem o esporte.